Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Começando o nosso curso com muito entusiasmo. Estava ansioso para chegar a hora do nosso curso. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 28 de maio, e a gente começa com a nossa oração, né, Dri? Vamos lá? Está nas suas mãos, Dri. Vamos elevar agora o nosso pensamento a Jesus, a Deus, nosso Pai, rogando o amparo, a proteção, o esclarecimento que se faz necessário na noite de hoje. Pedimos, Senhor, humildemente as bênçãos para o nosso estudo, que possamos realmente conseguir dizer aquilo que preparamos, que possamos realmente compreender os ensinamentos, os estudos, que a nossa mente esteja aberta, mas, sobretudo, o nosso coração também, porque coração fechado não permite a mente trabalhar corretamente. Então, Senhor, agradecemos a imensa oportunidade de trabalho. Aqui conosco estamos com a boa vontade e que, apesar dos parcos conhecimentos, Senhor, de algum modo, queremos colaborar na tua seara, Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade de hoje. Obrigada por interagir com esse grupo maravilhoso de estudos. Obrigado por tudo, amado Mestre. Que todos nós possamos estar com os ouvidos atentos, com os sentimentos mais apurados. Obrigado por tudo. Que o Senhor abençoe e ampare cada uma das pessoas que estão ligadas aqui, Senhor, nesse estudo, em seus lares, em seus escritórios, alguns em locais de trabalho, Senhor. Abençoa, ampare, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, a gente vai começar conversando. Quero ouvir vocês. Queremos ouvir vocês, né, Dri? Conta pra gente Quero saber. como foi a semana, se vocês tentaram fazer a irradiação, como foi a experiência de vocês. Agora nós queremos ouvi-los. Quem quer falar primeiro? Não precisa brigar não, gente. Não empurra, não empurra. Wellington, eu comecei a fazer essa noite, mas eu te confesso que eu relaxei tanto que eu dormi. Então, assim, não surtiu o efeito desejado. Mas relaxamento é um deles. Mas eu acho que ficar acordado e tentar emanar também seria até melhor, né? Mas teve um efeito secundário aí muito bom. É um efeito secundário. Eu utilizo esse efeito aí para conseguir relaxar e combater a ansiedade e dormir. Você achou que está mais para o relaxamento que para a irradiação? Aquela indústria não achei não. Eu não sei, porque eu sintonizei e realmente me deu uma tranquilidade, sabe? Não sei se eu estava também numa vibe já assim mais tranquila. Então, assim, não sei que cargas d'água, assim, que eu desliguei. Certo. Quem mais, pessoal? Vai deixar vocês falar, depois a gente vai começando, tá? Eu senti o corpo esquentar, eu senti por uns arrepios. Mas já na segunda vez eu senti o corpo esquentando. Sentiu o corpo esquentar? Que legal. E tá vendo a experiência do Zé Eduardo? Você conseguiu visualizar alguma coisa? Ou só sentiu esquentou o corpo? Podia também. Por que Só um minutinho, Bárbara. Deixa o Zé acabar de falar. Fala de novo, Zé Eduardo, porque deu interferência. Visualizar não, mas eu senti só senti. Não deu para te entender? Tenta de novo. Não consegui visualizar, não. Teve alguma visualização, não. Mas foi só a parte de sentimental. Você sentiu esquentar? E a primeira vez eu senti o corpo arrepiando.
Sentiu o corpo formigando. Isso é normal, tá? Isso é normal. Isso é normal. Significa que você conseguiu fazer o exercício. Tem gente que sente mais. Tem gente que vê, consegue visualizar, né? Isso vai de cada um. Mas essas sensações são normais de acontecer. Bárbara, pode falar agora. Então, engraçado, eu não consigo entrar para poder vocês me ver, não sei o que acontece, acho que queimou aqui. Mas eu sempre fiz, sabe? Eu adoro. Eu até no YouTube, eu entro lá, sabe, e fazia. Nossa, é muito bom. Tem uma que fala 1 hora. E eu durmo. Quando eu acordo, tá ali e falo, gente, eu dormi. Mas é maravilhoso. E com a sua também, gostei demais. Muito bem, faço também. Relaxa bastante a gente, né? Tem umas energias que a gente precisa, porque a gente busca, né, essas energias boas. Aí a gente passa a ter mais, né, mais tranquilidade, porque o dia a dia da gente é tão difícil, isso ajuda muito. É como se fosse uma terapia, Com certeza. Com certeza. né? É muito bom. Eu gosto. Alguém mais? Gente, não briguem, não briguem. Ninguém mais fez. Eu não acredito que só eles fizeram. Só o Hugo, Zé Eduardo e a Bárbara que fez. Não Eu acredito. fiz a semana inteira. Ah, e Mas aí? as minhas sensações foi de relaxamento. Eu conseguia ver as luzes, aonde eu estava indo, conseguia ver tudo. Que legal. Que legal. Parabéns. Vocês que fizeram aí, como foi o dia de vocês, assim, depois que você fez? Se você fez à noite, como foi depois o outro dia? Vocês perceberam que ficaram assim mais centrados, mais calmos? Como foi? Eu percebi, assim, mais concentração, assim, sabe? Parece que fica mais fácil, assim, você consegue menos ansiedade, né? As coisas fluem mais fácil. Não é que muda, não é que muda, você que muda um pouco, né? Assim, diminui a ansiedade. Eu acho que a ansiedade é péssima, né, em todos os aspectos, né? E quando a ansiedade ela dá uma diminuída, tudo fica bom, assim, mais tranquilo, você respira melhor, assim, né? Eu senti isso, apesar de eu ter dormido, assim, mas eu senti, realmente. E muito bom. Isso que o Hugo falou, pessoal, é fato, tá? A irradiação, o que que ela faz? Ela te traz de volta para si mesmo, ela te centra, ela te serena, te deixa mais sereno, mais tranquilo, mais conectado em você. A sua mente, ela fica mais equilibrada. Conforme você for fazendo esse exercício, dica, toda vez que você sentir esses grauzinhos de ansiedade, faz a irradiação, sabe? Não tem tempo nem hora. É claro que aquela indução que eu fiz, ela é mais longa um pouco, ela tem 20 minutos, tem todo o processo do relaxamento primeiro, né? Você faz todo o relaxamento para depois irradiar, né? Mas daqui a um tempo, quando você já estiver acostumado, já estiver habituado a fazer o exercício, você faz assim, dirigindo você consegue fazer. Vira hábito, sabe? Às vezes você está no meio do trânsito, você não precisa fechar o olho, você não precisa concentrar tanto. É igual andar de bicicleta. No começo, você tem dificuldade de se equilibrar,
você tem que pensar ali no pedal, tem que pensar no volante, no equilíbrio do corpo. Depois vai ficando automático. Então, aí você anda de bicicleta sem nem ver que você está andando de bicicleta. Você vai, você olha a paisagem, você tira as mãos do volante, do guidão, e você anda. Então, conforme você for praticando esse exercício, a hora que você vê que você está ficando mais tenso, no trabalho mesmo, você dá uma paradinha, dá uma respirada, bebe uma água, ali você começa a fazer, você com você mesmo, você começa a irradiar. Você começa a trazer sentimentos bons e irradiar, mesmo de olhos abertos, mesmo estando num ambiente com outras pessoas. Vai virando automático, sabe? Conforme vocês forem praticando, esse exercício, ele ajuda muito. E a questão da ansiedade é uma questão muito importante. A ansiedade, ela nos traz várias consequências, inclusive a questão de sensações físicas. Dá aperto no peito, dá dor no peito, dá aquela questão de você achar que você está infartando, né? Aquela sensação de estar faltando ar. Meu Deus, estou com Covid, está faltando ar. Não está, você está ansioso. Porque o que é a ansiedade? Por que a gente fica ansioso? A gente vai acumulando os afazeres do dia a dia. Ah, eu tenho um trabalho para resolver, tenho outro trabalho para resolver, eu tenho que estudar a faculdade, eu tenho trabalho de faculdade, eu tenho prova, eu tenho curso, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você vai trazendo um monte de responsabilidades para você e você vai querendo resolver aquilo tudo de uma vez. E a gente não resolve nada de uma vez, né? A gente só vai conseguir resolver uma coisa de cada vez. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é quando você antecipa demais as coisas. A ansiedade é quando você traz o futuro para o presente. É quando você traz uma tarefa que você tem que fazer amanhã e você fica pensando nela hoje. Só que você não vai conseguir fazer hoje. Agora, já está de noite, muitas coisas já estão fechadas, você não vai conseguir resolver. Já não dá tempo nem de pagar a conta mais. Dependendo do boleto que você for pagar, já encerrou o tempo de você pagar ele hoje. Quer dizer, então, aí, ó, a Ana Flávia está falando que é bem ela isso. Isso, o que é ansiedade? É quando você antecipa o futuro, tá? Quer deixar de ser ansioso? Para de viver o futuro. Vive o hoje. Vive o agora. Viva o seu momento presente. Quando você começar a entender que você tem que viver o presente, a sua vida vai ficar mais leve, tá? E quando começar a vir essas sensações de, ai, eu tô abafado, ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Para tudo serenamente e faz a irradiação. De preferência com o relaxamento, que foi aquela indução que eu fiz para você. Que aí você vai voltar a sua mente para o momento presente, para o aqui e para o agora. E aí você vai espantar a ansiedade de você. Esse exercício é perfeito para isso, gente. Perfeito. Se você usar esse exercício como um hábito na sua vida, você vai ver o quanto você vai conseguir se equilibrar mais. É lógico, foi só a primeira semana que vocês descobriram esse recurso, né? Mas façam o uso dele sempre que você... Esse exercício você pode apreciar sem moderação. Né, Adri? Use sem moderação. Vai te trazer só benefício, tá? Mais alguém gostaria de compartilhar? Mais alguém ficou com alguma dúvida sobre o exercício? Queria falar? Sim. Então, Wellington, quando eu faço essas concentrações assim, não sempre, né? Mas principalmente que eu sou muito ansiosa, você sabe, muito agitada. Meu dia é muito agitado demais, é muita coisa. É igual você falou, isso é ansiedade, né? Às vezes eu tenho que fazer uma coisa amanhã ou depois, daqui um mês, eu quero fazer hoje. Faz, gente do céu. E eu sou muito ansiosa com tudo. E às vezes eu falo, nossa, eu mesmo não tenho paciência comigo, tem hora, por ser tão agitada assim, sabe? E eu sei que é ansiedade. E aí eu vou me concentrar, mas aí eu concentro,
eu fico ali rezando. Ai, meu Deus, eu vou mudar, eu não vou ser assim mais, eu não quero ser assim mais. Aí eu vou fazer o evangelho, aí eu começo a ler. Mas aí se eu concentro, eu viajo pro outro lado, eu falo, meu Deus, não posso. Não, eu me deixo me levar demais. E eu sei que isso não é bom pra mim. Sabe, que eu tô sozinha, e aí? Como que eu vou fazer? Sabe, que aí eu começo ouvir coisa, aí eu começo a ver as coisas. Então, por isso, assim, que às vezes eu não concentro tanto. Porque se eu me concentro demais, eu me levo. Aí pronto. Eu fico com medo, assim, sabe, de estar sozinha acontecer essas coisas, assim, comigo. Bárbara, obrigado por você compartilhar isso. É um assunto muito importante. Dri, vai me ajudando aí no que eu vou falar, que você sabe muito bem disso que eu vou falar agora. Olha aí, gente, a Bárbara trouxe uma situação que às vezes é uma situação que muitos vivenciam e não sabem como lidar. Que situação é essa? Quem já tem uma mediunidade mais aflorada, que é o caso dela, que é o caso de várias pessoas que estão aqui no curso hoje, né? Bom, uma dica importante: se você já tem uma mediunidade mais aflorada, né? E como você agora que está começando a estudar para entender a sua mediunidade, você ainda não a domina e ela é muito, vamos dizer assim, muito forte, muito ostensiva, não é indicado realmente que você se concentre muito, feche o olho, porque isso pode facilitar um processo mediúnico, uma conexão mediúnica. E principalmente se você estiver sozinho ou sozinha, não faça isso, tá? Como você vai fazer então? Você pode fazer a irradiação, sim, porém, com o cuidado de não fechar o olho, você não vai fechar o olho, você vai ficar de olho aberto, vai concentrando, respirando, fazendo respiração concentrada, pega alguma coisa, olha num ponto fixo, por exemplo, deixa a TV ligada, mas sem volume, fica olhando para a TV ou para um livro com um objeto, pega um objeto, fica mexendo com ele na mão e olhando para o objeto, tá? Concentra no objeto, por exemplo, essa caneta. Eu estou mexendo nela, eu estou de olho aberto, concentrando nela e vou respirando e trazendo sensações boas, sentimentos bons de gratidão, de amor e vou irradiando, de olho aberto, tá? Quem tem mediunidade aflorada, é bom evitar demais, tá? Aí, se você quer usar aquela indução que eu fiz, passa para frente, na parte que já está lá na irradiação. Não faz o relaxamento. Faz só da irradiação para frente, na hora que você já está relaxado lá, você começa a trazer, a lembrar de coisas boas, para irradiar gratidão, amor. Passa para frente, faz só aquela segunda parte e a oração no final. E fique de olho Uhum. aberto. Entendeu, Aí eu Bárbara? faço, sim. Eu Entendeu? faço muito isso. Sim, exatamente. Eu não fico me concentrando, não. Porque eu sei que não devo, porque se estou sozinha fica difícil, né? Isso. Né? Mas assim, eu controlo, sei Isso. controlar, sabe? Essa parte assim. Não deixo me levar, não. Aí eu faço uma oração, pronto, e distrai com outra coisa, assim que eu faço. Ainda Muito mais que eu não bom. tô indo no centro, né? Eu sei que tá me fazendo muita falta. Tô precisando de ir mais que tudo. Mas eu fico com medo também de voltar a frequentar por causa desse corona. Sabe que minha saúde não é boa, tem imunidade muito baixa. Eu fico preocupada. Mas eu sei que eu tô precisando de ir urgente. Não tá sendo fácil. O médico ele precisa do tratamento, principalmente quem está começando, é bom o tratamento, ajuda muito a se reequilibrar, né? E o exercício da irradiação também. Eu sou muito agitada, muito, sabe, assim, ansiosa. É, assim, quando vai acontecer alguma coisa, sabe? Ou vai acontecer alguma coisa com alguém, eu sinto aquilo ali que me faz mal, eu passo até mal. Isso é ruim. Aí é o Quando que você eu estiver faço, eu sentindo faço isso, oração. faça oração e faça alguma coisa que te traz para o momento presente. Por exemplo, você está ali, está começando a sentir essa ansiedade, principalmente vocês que têm mediunidade mais latente, mais ostensiva.
vai fazer uma coisa que te traz para o agora. Por exemplo, vai desenhar algo, pega um objeto para você mexer, vai lavar uma louça, toma um banho, sabe? Faz uma tarefa, uma ação manual, entendeu? Se você tiver gosta de quebra-cabeça, vai fazer, vai jogar alguma coisa, sabe? Algo que te traz para o agora, que traz a sua concentração para o agora. Sim. Geralmente, essas coisas manuais faz isso com a gente. Você fazer coisas manuais ajuda muito. Por exemplo, cubo Mágico. Você pega um cubo mágico, vai tentar resolver ele, se estiver em casa. Sei lá, vai varrer um chão, inventa alguma coisa para fazer ali na sua casa, naquele momento. Se estiver no trabalho, vai fazer algum trabalho, alguma coisa que você tem que resolver lá no trabalho, concentra naquilo. E isso te traz para o presente. Mas é o que me tranquiliza, Hélio. Porque assim, eu não tenho tempo. O dia inteiro eu passo mexendo. Eu faço uma coisa, eu faço outra. Aqui em casa você fala, você tem que parar um pouco, você trabalha demais, mas eu tenho necessidade, eu sinto essa necessidade de estar movimentando o dia inteiro, mexer com alguma coisa, fazer alguma coisa, porque senão parece que, não sei, é uma coisa inexplicável, muito forte. Não consigo ficar parada. Atitudes manuais te traz para o presente, tá? Ajuda muito, tá? E a irradiação, você pode fazer irradiação também. Mais alguém? Tranquilo? Dri, vou deixar nas suas mãos agora. Então, estou ainda nesse assunto ainda, né, prestando atenção no que a Bárbara está dizendo, né, é muito importante isso, né, quem tem essa questão, como a Bárbara tem, outras pessoas têm, né, nunca iniciar isso sem a prece, não fazer isso deitado na cama com o intuito de dormir, né, porque quem consegue, às vezes, igual o Hugo falou que deu até sono, eu consigo fazer isso para dormir, mas eu não tenho esse tipo de percepção mediúnica que eles têm, a minha percepção mediúnica é diferente, então eu consigo fazer isso para me relaxar, para me soltar e dormir. Mas quem tem essa condição da Bárbara e outros não deve fazer assim. Então, Bárbara, você deve fazer sentada numa cadeira na mesa. Primeiro faz a leitura do Evangelho em voz alta, ore. Aí você faz sua meditação. Não faça deitada no sofá, na cama, porque dali você pode, né, sair e às vezes você pode ser que você não tenha controle sobre isso. É muito interessante isso e prestar bastante atenção, né? Vai seguindo. Vocês perceberam aí no slide, nessa troca de experiência aí que a gente está comentando, em meditação com irradiação, que a meditação é coisa antiga da humanidade, né? Quem estuda aí sabe, se usa isso muito no meio da saúde mental, para conseguir mais calma, mais tranquilidade, mais momento presente, mais relaxamento, mais domínio da ansiedade, mas com irradiação, vocês conseguiram pegar o que é irradiação? O Hélio deixou bem claro. É fazer emanar da gente sentimentos bons. Quando ele fala ali que a gente pode fazer isso andando, a gente pega a prática, eu não tenho toda essa prática, mas eu consigo fazer muito. Assim, nos meus momentos, por exemplo, no meu trabalho com dificuldades, a gente consegue pegar e olhar aquele todo e falar, ainda o momento, a gratidão me centra de novo. Quando eu começo a perder a estribeira com o cliente lá na recepção, porque perder a estribeira com o cliente é a coisa mais fácil do mundo, dura voltar de novo. Porém, a irradiação é que me faz. É eu trazer a gratidão, eu voltar o meu sentimento e me colocar no lugar do outro. Isso é praticar ela toda hora, o tempo todo, no dia a dia da gente, né? Mas depois, conforme vocês forem fazendo, a gente pode ir trocando ideias sobre esse assunto, tá bom? Só para lembrar disso aí, a Bárbara falou interessante, né, Wellington? A gente tem umas questões assim. Bom, vamos lá. Emanações do pensamento. As emanações do nosso pensamento estabelecem o ambiente psíquico que nos encontramos. Olha, gente, emanar. O que significa a palavra emanar? Né? Vir de origem de algum lugar, vir de alguma coisa. Então, vem da onde? Né? Emanar o pensamento. Vem da nossa mente, que é a base, né, de toda a questão que separa o ser humano do restante das criações. O pensamento. Nós somos os seres inteligentes da criação. Por isso pensamos.
né? Somos o homem sapiens, e agora o homem sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe, não é assim? O pouco que eu já pude aprender, ó, o Hugo aí, pessoal, quem é estudante aí, pode explicar isso melhor. Então, o pensamento é que nos difere. O pensamento é que faz com que Allan Kardec deixou bem claro que somos os seres inteligentes do universo. É claro que eu não estou falando de inteligência, de saber muito bem matemática, tá? Essas coisas não, é de ser pensante. Mesmo que ainda pensamos errado, mesmo que quando a gente estava mais no início, né, estabelecendo essa base de pensamento, já somos os seres, né, inteligentes do universo, certo? Aí a gente traz a questão, quantos somos mais ou menos hoje aí no mundo? 7 bilhões? Né? Vocês já pararam para pensar que rede de pensamentos que se interagem instantaneamente e o tempo todo estamos emanando pensamento e recebendo, estamos nessa troca, olha bem essa imagem, estamos nessa troca o tempo todo, somos inúmeras inteligências, estamos conectadas pelo padrão vibratório. Mas na frente o nosso irmão vai explicar um pouco melhor sobre essa questão, mas a questão da mente, a questão de emanar o pensamento. O pensamento é uma coisa tão séria. Você pega um pequeno exemplo assim, que eu não tinha pensado e agora me ocorreu. Você chega numa festa, agora a gente não está podendo ter festa, mas pensamos nas festas que já participamos. No instantinho já começa a ter um grupinho, não é? Ali tem uns jovens que estão falando da música tal que saiu agora, não sei o quê, tem um grupo das tias, não tem? Sentado lá conversando de quando você nasceu, mas não sei o quê, não é? E formam-se os grupinhos. O que é aquilo? É a prova viva da questão do pensamento, da questão da formação dos grupos. Isso aí volta lá na questão antropológica para a gente. Volta na questão da formação dos grupos, das tribos, dos seres humanos se organizando conforme o que já sabe, ou conforme o que estão aprendendo. Tá? Aí traz a questão, que é muito importante, a gente não pode esquecer, né? A questão cerebral, a questão do fluido universal que falamos anteriormente. Mas nós já falamos disso, não vamos ficar aqui repetindo muito. Temos aqui isso tudo, gente, para explicar, né, que o contato que a gente tem com os espíritos, que a gente vai aprofundar isso mais na questão das mediunidades, nada mais é do que pensamento. Pensamentos que se encontram. E não podemos esquecer que esses pensamentos não importam, pensamentos não são emanados por cérebros. Pensamentos são emanados, originados nas mentes, que é o que sobrevive à morte. O cérebro não sobrevive à morte, não é? O cérebro morre, mas continuamos existindo, pensando. Então, a mente, que é a base de tudo isso, é o que sobrevive. Portanto, também entramos em contato com pensamentos de quem já está fora do vaso físico, por conta do fluido universal, por conta do padrão vibratório. Então, observando o caso da Bárbara explicando para a gente tem medo, né, porque a gente não sabe o que pode ser. Na verdade, é um encontro com pessoas que a gente não pode ver. Essa conexão, essa comunicação é um encontro, porque é a necessidade básica do ser humano. Qual que é a necessidade número 1 do ser humano? Comunicar-se. Eu não estou falando de coisas físicas, né, da sobrevivência do corpo, de trabalho, nada disso. Estou falando de nós, um com o outro, comunicar-se. E nos comunicamos o tempo todo. A comunicação é feita por meio de palavras, gestos, né, expressões do corpo, do rosto, das mãos, as gesticulações. Você vê, eu sou descendente italiana, eu falo muito mais com as mãos do que qualquer outra coisa. Então, não consigo parar de mexer as mãos. A comunicação se dá de vários modos. A música é comunicação universal, não é mesmo? Quem não gosta de música? Você tem os padrões, você tem os tipos, mas música é música. Ela tem uma cultura, ela tem uma questão de ligação dos povos. No entanto, a gente tem música, né, daqui para o mundo inteiro e do mundo inteiro para cá. E assim é no planeta todo. Então, temos a questão dessa comunicação, né? É um recurso, realmente, da alma. O que é a alma? Vamos lembrar lá, para a gente fortalecer o estudo. É o espírito que está no corpo. Espírito todos somos, mas a alma, não esqueça que a alma é daquela pessoa que está encarnada. Nós, que estamos no corpo de carne, a gente fala alma. E espírito a gente vai usar para designar quem está fora do corpo. Combinado assim? Lembrando lá do comecinho, né? Para poder não esquecer.
tá bom? Então, lembrando que a comunicação é necessidade básica de alma, de alma, de mente para mente, de coração para coração, e não vamos separar aqui coração de mente, não, porque isso aí é uma outra coisa, né? Porque tudo é sentimento, e pensamento também é. Então, a gente vai depurando mais isso para ficar mais fácil o entendimento e o aprendizado desse assunto. Dri, posso dar um exemplo para eles? Sim. Ela está falando que a comunicação se dá através do pensamento, que Sim. nós, né, nos conectamos pelo pensamento. Por quê? Porque o pensamento é energia. A gente viu na aula passada na Trindade Universal, vocês lembram disso? Trindade Universal, o que era? Deus, Espírito e Matéria, né? E tudo é energia. Se tudo é energia, pensamento também é energia, né? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas isso é um fato constatado. É tão fato que você já percebeu quando você está num lugar e alguém está te olhando, você não está vendo, a pessoa está atrás de você, ela te olha e você sabe que tem alguém te olhando, aí você olha na direção da pessoa? Já percebeu isso? Parece que você percebe alguém te olhando. Na hora que você olha, a pessoa está te olhando e ela desvia o olhar, fica toda sem graça. Como que a gente sabe que tem alguém nos olhando se a gente não está vendo a pessoa? Isso é uma prova dessa conexão de pensamentos. Porque ela se dá, gente, não é só entre o médium e o espírito. Ela se dá entre encarnado com encarnado, encarnado com desencarnado, desencarnado com desencarnado. Somos todos seres vivos, mentes pensantes, inteligentes, que emanamos energia através do pensamento. Portanto, nós nos conectamos uns aos outros, independente se estamos encarnados ou não. Só isso, Dri. Desculpa te interromper. Nossa, me ajuda aí a lembrar dos negócios. A gente começa a falar muito e esquece. Exemplo ótimo isso daí. Quem nunca falou assim, percebe o pensamento de alguém ou alguma coisa, fulano está falando de mal. Não, está falando de você, não falando, está falando de mim. Assim. Você percebe, você capta, né? Quem nunca, né? A gente já a gente tem vários relatos, várias partes dessa que a gente pode captar. Né? Então, ficou claro essa questão da comunicação, que é um recurso da alma, um recurso, né, humano. Aliás, é um recurso universal entre os seres também, a comunicação, mas como a nossa, né, claro, somente a nossa, porque já somos seres mais evoluídos. Pode passar. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão? De mente, de pensamento, emanação do pensamento? Eu queria falar. Ô, Maico, pois não. Vocês já ouviram falar de pensamentosfera? Que fica, né, uma rede de pensamentos, assim. A gente tem uma pensamentosfera. E os pensamentos atravessam a gente, né? E aí, quando a gente existe a vibração, né, de medo, aí a gente, ou raiva, né? Às vezes você é tomado por um sentimento que isso não é seu, né? Isso. Que tá aí jogado. Sim, sim. Aí vem uma questão da sintonia, que o nosso amigo vai trabalhar daqui a pouquinho, tá? Essa questão da sintonia, porque tem toda essa rede de pensamentos, e como você sintonizar com os pensamentos realmente que vão te fazer bem ou não, ou porque a pessoa sente sempre mal. Nosso irmão vai entrar mais nesse detalhe, tá bom? Daqui a pouquinho. Que complemento, tá bom, Maico? A Kimi está perguntando, Dri, aí, ó. Não deu tempo de ouvir. Você viu? Quando temos a sensação que é conhecida como déjà vu, tem a ver com algo espiritual? Déjà vu, quando você... Vamos ver se é isso, Kimi, que você está perguntando. Quando você vive algo que parece que você já viveu. É isso que você está perguntando? Isso mesmo, Emerson. Dri, Kimi, eu tive uma experiência de déjà vu uma vez e eu me lembrei do por que eu estava tendo o déjà vu. Eu me lembrei que 2 dias antes eu tinha sonhado com aquilo. É como se fosse uma projeção mental. Você tem um certo pressentimento de algo que vai acontecer. E isso pode vir tanto no sonho ou na sua mente. Você tem um pressentimento de algo.
E aí aquilo acontece. Aí vem o déjà vu, vem aquela sensação assim, nossa, eu já vi isso. É estranho pra caramba, né? Mas é como se fosse uma projeção da sua mente, você tem um pressentimento, uma leve premonição daquilo que vai acontecer. Isso é possível. Sim, é possível. E tem também, Allan Kardec também fala sobre essa questão do déjà vu, né? Ele explica que também, além de você ter essa questão da mente, ter se adiantado e percebido essa questão, quando ela acontece um pouco anteriormente aos fatos, você pode, em espírito, desdobrado, esteve em companhia de orientadores espirituais, algumas coisas das quais, do qual você fez parte de algum planejamento, de alguma coisa que ocorreu e você foi avisado. Também tem esse lado também. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente nas questões da mediunidade, do sonambulismo, de tipo de mediunidade, é muito importante. Por isso o curso é mediunidade. Mas você já pararam para pensar o quanto já falamos de coisas e ainda não falamos de mediunidade? Porque não dá para falar de mediunidade diretamente sem falar das energias, sem explicar sobre Deus, universo, matéria, pelo menos um básico, né, gente? Claro que eu falei sobre Deus, mas, enfim, dá pelo menos uma base, a questão da emanação do pensamento, porque sem isso não dá para compreender mediunidade. A relação do encarnado com o desencarnado. Mediunidade é uma relação entre dois seres inteligentes, mas ele pode estar desencarnado e pode estar encarnado. Mas tratamos mais do que ser desencarnado, que é o que mais interessa, né? Porque se eu estou encarnada, eu pego o telefone, alô, Wellington, apesar de saber que quem vai falar. Quantas vezes eu vou falar com o Wellington, eu já sei que quem vai falar. E ele também sabe o que eu vou falar, né, Wellington? Meu amigo de várias lutas. Vamos lá. A questão, eu adoro essa questão do filtro aqui, eu não sei nada, não é? Tentou me ensinar um pouquinho, vamos ver se eu vou conseguir explicar. A questão do filtro, porque você percebe aqui na imagem, pelo desenho, o Wellington colocou assim, bem fácil para a gente entender, que parece que você recebe aqui em formato de um feixe de luz, aquilo é alguma mensagem, alguma coisa que chega para você. Vai passar pela sua mente, pelo seu cérebro, o cérebro é um instrumento da mente, para quem está encarnado, passa pelo seu cérebro, ele tem umas questões ali cerebrais que o Wellington vai trazer depois também, e é um filtro para poder para saber entender a questão da mensagem. Então, o comunicador emitirá a mensagem e o receptor a interpretará. Ambos de acordo com seus conhecimentos e experiências. Olha, nesse caso aqui, a gente está falando de comunicação de mediunidade mesmo, de comunicação de espíritos com a gente, porque nós que estamos encarnados fica mais fácil, apesar de você perceber uma conversinha, alguma coisa ali que você acha que não, no fundo você sabe que é, mas vamos falar aqui, para entendermos melhor, da questão da comunicação do desencarnado. Então, a questão do comunicador emitir uma mensagem, o receptor interpretará pelo que ele tem de conhecimento. Para mim, o filtro principal disso, pelo pouco que eu entendi, é o conhecimento. Por isso a gente estuda. Quanto mais você conhece, sabe, mais você vai saber se comportar com a mensagem. Ai, Adriana, eu tenho dúvida, eu tenho medo de começar a escrever alguma coisa e vir umas mensagens esquisitas, não sei se eu falo isso para fulano, eu escutei isso, eu recebi essa mensagem. Você saberá. Se você estudar, você saberá. Né? O fulano diz que é o espírito tal, assinou com o espírito tal. O filtro é o entendimento. Você estudando também sobre Jesus, sobre o amor e a caridade, você vai poder separar essas mensagens que são à base de amor e as que não são. Os espíritos amigos realmente que precisam passar alguma coisa, ou espíritos brincalhões, que não têm responsabilidade com o que vai acontecer, com o que ele diz, que não se importam com o sentimento dos outros. Espírito amigo, benfeitor espiritual, ele vem dar a mensagem, ele ajuda e passa e vai embora. Espírito que malfeitor, ele não vai embora. Ele fica martelando na sua cabeça. Quando você quer conseguir uma coisa com alguém, você não fica martelando na cabeça dele? Ou faz isso pra mim, você não fica? Criança não faz isso com a gente? Principalmente se é uma coisa que sabe que você não quer dar, você não quer fazer porque não é bom. Ele fica de cima de você até conseguir. E o malfeitor faz a mesma coisa. Mas a questão desse filtro, a gente já sabe que precisa desse filtro. Os detalhes desse filtro a gente vai estudar mais na frente. Tá bom? Assim, para não ficar pesado. Então, estabelecido que a mente nossa, o nosso cérebro vai ao filtro, os nossos conhecimentos.
Então, nós temos o conhecimento de quem emite a mensagem e de quem recebe a mensagem. Não é assim? Por exemplo, você coloca uma carta no correio, se for, você pega uma favela lá no Rio de Janeiro que é cheio de becos, cada beco daquele tem um nome, né? O beco da saudade, o beco da folia, o beco, você já viu falar nisso lá? Tem muito isso. Mas os carteiros que trabalham ali conhecem cada beco. Entendeu? Então, que eu emiti uma mensagem para um amigo meu que mora lá, mudou de beco, mas o carteiro sabe. Não sabe que ele mudou, mas sabe qual beco que é. Então, a informação, o conhecimento é muito importante. É que o nosso intuito é essa informação, pelo menos um básico, para a gente viver melhor nesse emaranhado de pensamentos, tanto nossos quanto dos outros. Temos a questão da egrégora, tem a questão da egrégora da nossa casa, no local de trabalho do planeta, da cidade. Tem a questão cultural. O que é a cultura? É aquele conjunto de conhecimentos, de hábitos, né, de coisas de um povo. E quando eu digo que uma pessoa é culta, ou ela não é culta, ou o espírito precisa de uma pessoa realmente culta, entra tudo nessa questão do filtro. Isso aí a gente vai estudando nessas etapas, mas entendemos que o comunicador vai emitir a mensagem, o receptor vai interpretar. E essa interpretação, essas coisas, vai depender do conhecimento de cada um. Tá bom? De quem emite e de quem recebe. Dri, a Edna levantou a mão, depois o Maicon também. Aí, Maicon, vou deixar a Edna falar que ela levantou a mão. Edna, fala, querida. Voltando ao assunto da Kemi, sobre o déjà vu, e foi bem explicado, mas eu fiquei com uma dúvida. Muitos anos atrás eu tive, só que eu não sonhei, eu nunca estive naquele lugar, e estava acontecendo como se eu fiquei paralisada, era como se eu soubesse tudo o que ia acontecer. E realmente aconteceu tudo o que parece que eu já tinha passado por aquilo. Pode ser de outras reencarnações? No caso, aconteceu exatamente igual. Assim, igualzinho. O déjà vu, eu já tinha vivido aquilo. Não, eu não vivi. Eu sabia tudo que eu ia fazer. É a mesma coisa. A diferença é o seguinte, que você não lembra quando você teve o pressentimento. Você não conseguiu lembrar e detectar quando veio o pressentimento daquilo. E só lembrou quando você viveu na vida física. A hora que você viveu materialmente aquela experiência, é que seu cérebro buscou aquela memória. Então, a diferença é essa. É que você não lembra se foi um sonho ou se foi uma projeção, o que aconteceu, como que você se projetou naquele momento, entendeu? Mesmo que tenha sido um lugar que eu nunca tinha ido na minha vida? Mesmo que tenha sido, porque a gente falou já aqui do desdobramento, né? Quando a gente dorme, a gente desdobra. Falou, né, Adri? Me ajuda a lembrar aí. A gente falou aqui do desdobramento. Né? Sim. Então, pode ter sido um desdobramento que você fez. Foi aquilo que eu disse, estou falando, Kardec explica. Isso, e você não lembra, porque na maioria do que a gente faz em desdobramento, a gente não lembra. 90% do que a gente faz em desdobramento, a gente não lembra. A não ser que seja uma mediunidade muito aflorada, que consiga trazer algumas coisas, mas mesmo assim não lembra 100%. Entendeu? Então é porque você não se lembra. Você pode ter ido nesse lugar, em desdobramento, vivenciado aquilo, né? Depois você lembrou. A Ana Flávia está falando, acontece direto com ela. Ô, Edna, você sabe o que é desdobramento? É quando o corpo sai, a alma, né? Sai do corpo para viver, para ir encontrar outros espíritos, a outros lugares. Então, isso geralmente, no geral, né, há casos que não, que isso acontece quando a gente está dormindo, o corpo físico e a alma se desprende. E ela pode ir trabalhar em outros lugares, sem forma de encontrar com entes queridos, daí vem alguns sonhos que parecem tão reais. Então, nesse desdobramento é que pode ter acontecido o que aconteceu com você. Você não foi realmente fisicamente no lugar, mas quando você chegou lá, parece que você conhecia. Existem muitos livros falando sobre esse assunto, Allan Kardec traz uma pitadinha desse assunto, um pouquinho só, ele não entra profundamente nisso, mas traz muito sobre essa questão do desdobramento e a gente é levado
para participar de várias atividades, de trabalho, de estudos. A gente vai ter um módulo, pessoal, que a gente vai falar de animismo, sonambulismo, desdobramento. A gente vai ter uma aula específica para falar disso, tá? Os tipos de mediunidade. Aí mais para frente a gente entra mais explicando melhor, tá? Isso. Tá bom. O Zé Eduardo Obrigado. até perguntou se tem jeito de fazer algo para lembrar. Zé, não vou saber. O Elton me ensinou, eu vou contar. Vou contar, não. O lance é o seguinte, em termos de mediunidade, quanto mais você estudar, quanto mais conhecimento tiver, mais a sua sensibilidade vai aumentar. Portanto, você pode, com o estudo, o desenvolvimento, o aprimoramento, a sua sensibilidade melhorando, você pode ter aí uma condição melhor para lembrar. Mas não existe fórmula, não. Não tem uma fórmula. Você faz isso, você vai lembrar. Não. Tem algumas técnicas que ajudam a lembrar do sonho. A gente vai falar isso mais para frente. Porém, não tem uma receita de bolo que fala assim, se eu fizer isso, eu vou lembrar de tudo que eu fiz. Não dá. Não dá para fazer isso, não. Aí o Michael também levantou a mão. Michael, fala isso. Qual que é a sua pergunta? Porque está falando que o filtro ele é interpretado de acordo com os nossos conhecimentos e experiências. Esses conhecimentos e experiências são dessa experiência terrena ou eu trago todas que eu já vivi? Olha, o Maicon, a gente não traz a lembrança de tudo que a gente viveu. Muitas das nossas experiências estão guardadas no nosso inconsciente. Algumas poderão ser acessadas de acordo com a necessidade, outras não. Mas eu estou falando isso. Se a gente... fica no inconsciente, né, a experiência. A maioria delas, olha, a gente está encarnado aqui hoje, você sabe muito, a gente já sabe muito, muito. Você pode ver que tem assuntos que você compreende com muita facilidade e outros não. Os que você compreende com muita facilidade significa que você já o sabe, já traz uma ideia. Então, quando você ouve novamente, é fácil. Outros não, você está começando a aprender agora. Agora, quando a gente fala desse filtro aqui, porque aqui é importante demais a gente estudar e aprender que quanto mais você tem conhecimento e experiências, vai facilitar o restante de vida que você tem aqui, vai facilitar a sua estada na erraticidade e depois vai juntar um aglomerado maior e você poderá vir com maior capacidade. Mas isso é uma coisa, né, que não dá para mensurar agora. Complementa ele, o Wellington. É isso mesmo. Aí ele está se referindo ao que você tem de conhecimento no estado atual e o que você lembra agora. Pode ser que algumas coisas intuitivamente você traga das outras reencarnações. Pode acontecer, intuitivamente. Porém, aqui ele está trazendo da atual reencarnação. Tá? Bárbara, você levantou a mão? Qual que é a sua dúvida? Sim, então, eu tenho muito desdobramento. Eu vejo em outro lugar, muitos lugares diferentes. É incrível, assim, eu sei tudo que eu tô vendo. Eu tô vendo tudo ali que eu tô fazendo. Eu tô vendo que eu falo assim, não, mas meu corpo tá aqui. Mas aí eu tô vendo eu lá de lá. Eu sei que eu tô no outro mundo. Aí eu faço meus trabalhos, tudo que eu tenho que fazer, eu sempre estou ajudando, mas eu corro tanto, tem dia que eu corro até assustada e cansada de tanto que eu ando. Gente, eu falo, Jesus, trabalhei muito hoje. Aí depois eu vejo o meu corpo voltando, aí assim, quando eu acordo assim, aí eu pego, rezo, né, faço oração, mas eu sempre tenho esse desdobramento, muito mesmo. Mas eu lembro de tudo o que aconteceu, o que eu fiz. Tem vezes que não, mas tem coisas que eu vejo tudo e depois lembro. Por que ela lembra, pessoal? Por causa da mediunidade dela, essa facilidade que ela tem de trazer a lembrança do que ela faz em desdobramento, é da mediunidade. Bom, como eu disse, a gente vai ter um módulo que a gente vai falar só sobre isso. Então, só para a gente não prolongar demais e não perder o fio da meada, a gente vai dar continuidade, tá? Aí vocês podem perguntar com relação ao desdobramento, pergunta lá no grupo, que depois eu vou respondendo. Mas a gente vai ter um módulo específico para falar de sono, sonho, desdobramento, animismo e
tudo que a alma pode fazer, tá? Tá bom. Vamos lá, Adri. Ô Wellington e Adriana, só rapidinho, pode ser? Tranquilo, pode falar. Essa questão do filtro, suponhamos que vai haver uma mensagem qualquer, né, uma psicografia, pelo que eu entendi, suponhamos que seja o mesmo emissor que queira transmitir a sua mensagem em uma psicografia qualquer. Quer dizer, como é que eu colocaria isso? Se ele utilizasse 2 médiuns, por exemplo, para escrever uma metade do livro, outra metade do livro, pode ser que ocorreria uma diferença, digamos assim, no estilo, nas palavras. Pode ser, não. Vai ocorrer. Vai ocorrer. Exatamente por essa questão do filtro, quer dizer, tem um filtro aí que vai distorcer um pouco, né? Exatamente. É nesse aspecto? Isso. Que esse filtro vai... O filtro, ele vai direcionar através do conhecimento que o médium tem. Então, vai haver uma variação na forma da mensagem. Porém, o fundo, o conteúdo, a essência vai ser a mesma. Mas a forma de transmitir vai haver uma diferença grande aí, de um médium para o outro. Pode acabar que um seja um pouco mais rebuscado, outro seja um pouco mais simples, outro seja um pouco mais barroco, um seja um pouco mais light, né? Isso, perfeito. Cada um vai trazer o seu tom. É aí que está o filtro. A mesma coisa quando você pega uma lanterna, luz branca, você pega um vidro azul. Que cor que vai sair a luz do outro lado do vidro? Azul. Mas vai sair luz. Se eu pego o vidro verde, que cor que vai ficar a luz do lado de lá do vidro? Verde. Mas vai sair luz. Entende? É aí que está o papel do filtro do médium. É verdade. Essa questão do filtro é isso. E tem uma questão também, depois o Eto vai trazer para a gente, a questão das mediunidades, né? A questão, por exemplo, Por exemplo, você falou de mensagem. A mensagem pode sair um pouco diferente por causa desse filtro. Mas, no caso de psicografias de livros, a gente tem o Chico, a gente tem um livro que escreveu ele e como é que chama? Me fugiu. Os 2 médios juntos, Chico, e quem que escreveu outra parte da Evolução em 2 Mundos? Esqueci. Valdo Vieira. Mas, aquilo não é carta psicografada, aquilo é livro ditado. Então, você não consegue perceber a diferença. Um escreveu os capítulos ímpares e o outro escreveu os capítulos pares. Mas a história continua ali sem você perceber a interferência de outro. Por quê? Que são livro psicografado, como dizia o Chico, eu nunca escrevi nada, ele ditava e ele escrevia. Sabe igual você faz ditado na escola para o menino? Né? É ditado, é diferente de mensagem. Então, tem toda uma coisa aí também um pouco diferente. Mesmo assim, poderia vir uma palavrinha ou outra ali diferente. Por exemplo, se o Valdo Vieira escreveu o ímpar, por exemplo, capítulo ímpar. Eu nem sei qual capítulo um ou outro escreveu mais. Oi? Eu nem sei qual capítulo que um ou outro escreveu mais, não lembro. Porque, assim, são 2 médiuns de um nível elevadíssimo, né? Então, isso facilita demais. Isso tem tudo a ver com o filtro. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais bagagem, quanto mais recursos você tem, mais fácil é a comunicação. Mais você permite que o espírito transmita de uma forma mais transparente possível. Mas vamos supor que os 2 escrevessem o mesmo capítulo. Uma palavrinha ou outra ali acaba que iria sair um pouquinho diferente, mas que não ia mudar em nada o conceito, a ideia, o tema que foi transmitido. A ideia central nunca é mudada. Inclusive, você vai falar sobre isso agora, né, Dri? Nos próximos vídeos, né? Aí ele diz, bom, o Wellington já falou essa parte aqui, na mediunidade não é diferente, essa questão da emanação do pensamento, a questão dessa comunicação. A mediunidade justamente é essa comunicação entre 2 seres de dados diferentes. A questão que quem está no plano espiritual, quem está no plano físico, para mim é uma estrada só.
É como se pensa numa estrada bem larga, porque Jesus falou que a porta é estreita, né? Mas lá não é a porta, mas a estrada que você vai lá é larga, cada um, né? Mas tem um vidro no meio, pensa num vidro bem grosso, assim, ó, que separa uns está desse lado de cá, outros está do lado de lá. Quem está desse lado aqui, às vezes não pode ver o do lado de lá, e vice-versa, porque esse negócio que espírito vê tudo, não vê não, viu? Tem que estar na mesma sintonia, o Elton vai ensinar isso aí pra gente. Então, tem essa questão que peraí que me fugiu aqui. A questão dessa separação. É importante a gente lembrar disso, né? A questão traz a questão do filtro, traz a questão de comunicação, tem toda uma, né? A gente falou sobre a questão do aprimoramento íntimo, moral e intelectual do médium. Eu ia explicar mais sobre isso, mas o Elton já acabou a gente deu o exemplo aí, já acabou de explicar bem, que quanto mais conhecimento, quanto mais instrução, cultura, aí vem a questão moral. Porque instrução, cultura, estudo, tudo você pode conseguir facilmente, mas o aprimoramento moral é que são elas. É a coisa mais difícil de se fazer. Como dizia Chico, né, Jesus não pediu para você atravessar o oceano a nado, não pediu para você subir a montanha do Everest, não pediu nada disso, ele só pediu que a gente amasse uns aos outros. Chico falava muito isso, ele usava muito esse exemplo. Então, é a parte mais difícil de tudo de se fazer. Já se lutou, a gente já lutou armado, a gente já deu a vida, a gente já tirou vida, a gente já fez de tudo, mas a gente nunca aprendeu a amar. É a parte mais difícil. Então, quando ele fala aqui da questão do aprimoramento moral, tem umas palavrinhas que tem um amigo meu que não gosta nem de ouvir, que chama-se reforma íntima. Aí é questão do pensamento. Reformar-se é mudar de pensamentos. Mudando de pensamento, a gente começa a mudar, né, de comportamento. Para mudar comportamento, você tem que mudar de pensamento. Isso aí não é o que o psicólogo ajuda o paciente a fazer? A enxergar uma coisa que ele não está enxergando? Porque tudo que você pensa, para você está certo. Tudo que você faz, para você está certo. Aquele rapaz que está na esquina esperando para me roubar, eu passo ali, ele me rouba, ele está certo. Na cabeça dele, você bobeou, perdeu, ele está certinho, está se organizando para fazer o que ele acha que é certo. Então, essa questão moral é muito séria. Aí a gente traz aqui, né, voltando à questão do conhecimento, a questão cultural, aí, e fechando com essa questão moral, fecha todo o leque, né, da emanação do pensamento. Aí, quando você pega a irradiação, você vai fazer a irradiação agora diferente, com esse pensamento de amor. Você viu que a gente vai fazer, no início a gente não consegue irradiar aquele amor? Sabe como é que eu aprendi? O Elton me ensinou. Quando eu penso num amor que eu sinto muito grande, por exemplo, pega, Adriana, por exemplo, o amor para o seu filho. Eu tento pegar o amor pelo meu filho e tento esparramar ele para os outros, porque eu não consigo amar aquela pessoa. O Elton me ajudou muito com isso. Então, essa questão moral é muito grave e urgente de se fazer. Aí, a gente volta na questão individual e mediúnica, né? A gente dá o exemplo das águas, né? O Elton é melhor mais para poder falar isso aí, as águas de um lago. Nós temos a questão como é que fala? Das águas agitadas, lembrei aqui, o Elton. Do lago, esse lago. Tá? Isso, é impossível ver, né, nas águas agitadas de um lago, a beleza da estrela que jaz em Cristo. É poesia do Elton. Ele estava aqui falando para mim, eu comecei a rir, eu falei, que você está falando? Está nos livros Domínios da Mediunidade, né, Elton? É brincadeirinha, viu? Por exemplo, então vamos pegar um lago. Se a água dele estiver agitada, ele consegue refletir o firmamento? Não, não consegue. Se a alma estiver calma, a água estiver calma, tranquila, consegue refletir à noite. A lua, as estrelas não conseguem? E se a água estiver suja? Você não pode ver o fundo. Se ele for muito fundo, de todo jeito você não pode. Mas quem já viu o Rio Bonito lá no Mato Grosso? A quantos metros você consegue enxergar de tão limpa que é aquela água? De tão pura que é aquela água? É um bom exemplo. Então, a gente não pode, em agitação, qualquer que seja, perceber nem as coisas do alto, nem as coisas de dentro. Foi o que eu consegui perceber no exemplo que o meu amigo me deu. Ele começou, ele falou, ele recitou, gente, isso aí como um poema. Para mim, eu comecei a rir, porque eu não sei recitar poema. Então, a gente não consegue, nessa agitação, a gente não consegue perceber nem as coisas do alto, nem as coisas que vêm de dentro. E o que importa são essas duas coisas, o que vem de dentro e o que vem do alto.
que vem do alto para nós, vindo de Deus, né, emanando o pensamento de Deus, que o universo é a emanação do pensamento de Deus, como o nosso irmão já ensinou, e a nossa emanação própria. O amor que vem de nós, assim a gente vai conseguir irradiar. Por isso que eu voltei na questão da irradiação, como é difícil a gente irradiar, porque a gente não consegue tirar esse amor e fazer ele derramar. O Hélio falou assim, derrama, Adriana, o amor que está dentro do seu. Eu falei, aonde está? Derrama esse amor. Aí eu fui conseguir com muita luta, lembra, né, Hélio? Tanto que foi difícil para mim conseguir. E hoje eu consigo com mais facilidade. Então, é treino. Então, no livro, Os Domínios da Mediunidade, do André Luiz, de 1935, até já esqueci, né? Que ele fala que a mente, que a gente já falou, a gente repete aqui, confirmando, a mente é a base de todas as manifestações mediúnicas, é aquilo que eu falei, né? A mente, o cérebro não sobrevive à morte, o cérebro é instrumento da mente, mas ela funciona normalmente sem ele, que significa que a pessoa está desencarnada. Nossa, tem uma passagem, né, no curso que a gente está fazendo, não pode contar para eles, que é depois, né? Nossa. É depois, né? A pessoa, o outro lá, que ele desprende do corpo e conta o que ele está vendo. Ai, Jesus Cristo, vocês vão adorar. É imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais. Então, confirmando, né, a questão do conhecimento. Estamos aqui para estudar, para aprender junto. O Hélio sabe mais, está mais adiantado, mas eu estou mais atrasada, vocês também estão começando agora. Aqui tem muitas pessoas que estudam outros assuntos, mas tem uma ideia legal, uma base legal sobre todos esses assuntos, do poder da mente, do poder do pensamento, do poder da vontade. Isso é muito importante. E a questão, por quê? Eu sempre falo, eu vou repetir hoje para vocês. Sabe por que eu gosto da religião espírita? Porque ela mostra para a gente as relações com o nosso mundo, do nosso mundo físico com o mundo espiritual. As outras religiões tentam esconder. Só fala de Deus. É Deus, Jesus Cristo, acredite se você quiser. Espiritismo te ensina. Você vai ter fé e entender por que você tem fé. Você vai estar no Evangelho. Isso não é eu que estou dizendo. Você vai acreditar compreendendo por que acredita. Você vai ter fé compreendendo por que você tem fé. E não simplesmente, não é assim. Toda aula eu falo isso, porque isso aí é muito importante ressaltar. Traz um conhecimento. Quando você tem conhecimento, você tem poder. É ou não é? Quando você vai no médico, você quer saber se já tem experiência, quando que ele formou. Fulano, você já foi doutor tal? Não, você gostou dele? Não é assim? É em tudo. Você vai no psicólogo tal, você vai no médico tal, você vai no farmacêutico tal, você vai no mecânico. É ou não é, gente? A gente quer quem tem conhecimento, quem tem experiência. Isso é da vida. É da natureza humana. Quanto mais conhecimento e trazendo com essa base moral da reforma. Cadê o Marcelo? Vai danar comigo, né? Então, eu estou te escutando aqui, viu, Dri? Essa tal dessa reforma íntima. Eu estava caladinho, mas você me cutucou. Para com isso. Você está fazendo a reforma íntima, meu amigo? Todos os dias. Meu Deus do céu, não é fácil, hein? Não é fácil. Mudar os pensamentos, né? Não é fácil. Toda vez eu lembro de alguém. Reforma íntima. Não sei por quê, mas eu lembro. De quem será que você lembra, né? Tem uma... Eu tirei aqui para vocês, para a gente, antes do Edson passar dessa... Eu guardei aqui um pensamento para vocês, para a gente nunca mais esquecer da reforma íntima, principalmente o senhor Marcelo Catani. Para que isso? Para com isso, deixa o Elton falar, pelo amor de Deus. Quem gosta da Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco? Porque ela, né, ela tem muito a questão psicológica, né, muita gente estuda questões de psicologia com ela traz muito isso, e ela fala muito sobre o pensamento. Tem uma frase dela, só para fechar a minha parte aqui, que fala assim, sobre o pensamento é força. Pensamento é vida. Pensamento é prece, pensamento é tudo. O pensamento é força. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes. O teu pensamento é o gerador das tuas ações. Olha o que eu falei. Mudando o pensamento, muda o comportamento. O pensamento é gerador das tuas ações. E estas ações são as modeladoras da tua vida. Né? Joana de Ângeles é maravilhosa, né? Através de Divaldo Franco. Então, a gente, aqui, essa parte de emanações do pensamento, a gente trouxe todas essas questões, gente, porque é questão que a gente vai continuar debatendo, a gente vai continuar falando, quando entrar na mediunidade mesmo, os tipos de mediunidade é tudo
pensamento, vibração, sintonia e frequência que o nosso amigo vai falar agora para vocês. Eu falo demais, tchau. Gente, por que ela deu esse exemplo da água serena, que você reflete o firmamento e consegue enxergar o que está dentro? Como você vai conseguir uma conexão com um espírito evoluído se a sua mente está agitada como a água do lago? Se a sua mente está agitada, se a água do lago está agitada, ela não reflete nada, não mostra nada. É só bagunça. Entende? Quando você serena a mente e se acalma, você consegue entender melhor essa conexão que você faz com você mesmo, para dentro, para o fundo, e com o alto. Por isso, a gente está falando de pensamento aqui, de conexões que a gente faz através do pensamento. E quando a gente fala de conexão de pensamento, a gente entra na questão das vibrações. A gente falou que tudo é energia. A gente tem aqui, ó, alguém conhece Nikola Tesla? Alguém já ouviu falar dele? Né? Nikola Tesla foi um cientista físico, um inventor. Ele trouxe várias tecnologias, coisas no ramo da engenharia mecânica, da eletricidade. Um grande cientista e inventor. E ele tem essa frase: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tudo a ver, o pensamento é tudo isso. Energia, frequência e vibração. Einstein tem uma frase que é a seguinte: isso é Einstein, tá? Tudo é energia. E isso é tudo que há. Tudo no universo é energia. Então, se o nosso pensamento, ele irradia, ele vibra, ele se movimenta, tudo no universo está em movimento. E porque tudo no universo está em movimento, tudo que causa movimento é transmitido através de ondas. Essa energia que a gente estudou na aula passada, que tudo é energia, e agora estamos reafirmando, essa energia se movimenta em forma de ondas. Um exemplo. Já viu quando você está Vamos voltar lá no lago. Se você jogar pedra na água, a pedra, quando ela cai na água e afunda, o que vai acontecer? Não vai formar ondas? No ponto que a pedra toca na água, forma ondas que vão irradiando em radial, circulares, né? Elas vão espalhando de forma circular, formando ondas. Por quê? Ela causou um deslocamento de energia na água. E essa energia se desloca em ondas, fazendo com que a água também se desloque em ondas. Então, tudo que se move, tudo no universo se move. E tudo se move através de ondas. Vocês vão ver um vídeo agora que vai explicar de uma forma bem clara isso. Ele é rapidinho, tá? Depois eu vou voltar a falar nesse assunto com vocês. Deixa eu puxar aqui. Cada elemento básico do mapa atômico conhecido consiste em energia em diferentes taxas de vibração e a maior parte dessa energia viaja através do espaço-tempo de uma forma muito semelhante às ondulações de um lago, e as mesmas se assemelham também às ondas eletromagnéticas invisíveis que cada um de nós absorve, incorpora e, mais importante, emana. Uma onda é uma alteração periódica ou única que faz com que as partículas sofram um movimento vibratório em torno de sua posição média, e esse movimento se repete em intervalos iguais de tempo. As ondas desempenham um papel importante em nossa vida diária, pois grande parte da energia com a qual estamos familiarizados viaja na forma dessas ondas hertzianas. Essas ondas são portadoras de energia e informação em grandes distâncias e são encontradas em todo o mundo natural. Experiências científicas em física quântica continuam a demonstrar que a energia pura está por trás de toda a matéria.
Assim, tudo, incluindo nossos próprios corpos, é composto de energia que vibra em frequências diferentes. Quando descemos ao nível subatômico, não encontramos mais a matéria, mas a energia pura. Alguns chamam isso de campo unificado, matriz ou potencialidade pura. Existem muitos tipos de energia a partir do pensamento, fótons, neutrinos, cor, som, ondas cósmicas, dentre outros. A energia define os padrões de frequência em que cria as vibrações, que são então interpretadas pelas cadeias de DNA, que em seguida envia a informação através de ondas por todo o corpo que definem nossas vidas em padrões. O universo e toda a vida é primordialmente construído energeticamente em forma matemática, harmônica e musical que nos afeta muito poderosamente a nível físico. A vida é mediada vibracionalmente e hidrossonicamente através dos efeitos sonoros na água. Na liderança da biofísica atual, os cientistas estão reconhecendo que as moléculas em nossos corpos são realmente controladas por frequências. O corpo humano consiste em 70 a 80% de água, que é um supercondutor de cristal líquido. A ciência da água estruturada, bem como o campo da eletrogenética, comprovam que as frequências de energia vibratória são aproximadamente 100 vezes mais eficientes em transmitir informações dentro de um sistema biológico do que sinais físicos como hormônios ou neurotransmissores, dado que a luz e o som demonstram sinalizar comunicações dentro e entre as células. O pesquisador Masaru Emoto ilustra como nossas próprias intenções podem até alterar o mundo material. Através de seus estudos, ele demonstrou como uma simples intenção através do som, emoções e pensamentos podem moldar dramaticamente a forma como a água se cristaliza e explicou que todo o universo é baseado no fenômeno da vibração, sendo que a água tem a propriedade de ressoar com essas vibrações, de copiá-las e carregá-las. Dessa forma, a biocriação e a restauração da saúde podem ter mais a ver com certas frequências e vibrações de energia sonora do que se pensava. Assim, toda a expressão através do som, emoção ou pensamento contém uma frequência específica que influencia tudo ao nosso redor. Tudo que você vê na Terra é feito de uma substância original, da qual todas as coisas procedem e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os espaços do universo. Essa energia pura vibra em um campo ao redor dela, um campo vibratório de energia que atrai e se liga à energia da mesma frequência vibratória. Quanto mais energia vibrante é comprimida nesse campo de energia, mais intensa é a vibração. Qualquer objeto no universo se move e vibra. Tudo está vibrando em frequências diferentes. No entanto, a nossa frequência é diferente de outras entidades no universo, portanto, temos a impressão de que estamos separados do que vemos ao nosso redor. Mas nós não estamos separados. Estamos todos vivendo em um oceano contínuo de energia e conectados dentro do campo unificado de ponto zero. A diferença entre as manifestações dos níveis físico, mental, emocional e espiritual dessa conectividade resulta simplesmente de diferentes níveis de energia ou frequências vibratórias. Assim, enquanto os sentimentos de medo, tristeza e desespero vibram em uma frequência muito baixa, os sentimentos de amor, alegria e gratidão podem vibrar muito mais rápido em uma frequência mais alta, como pode ser demonstrado pelos estudos das ondas eletromagnéticas geradas pelo cérebro humano em uma série de experimentos científicos ao redor do mundo. Assim, despertar para uma matriz misteriosa revelada pelos valores numéricos encontrados na geometria e nas frequências que são representadas no som e na luz
nos permite moldar a nossa realidade. E usando o princípio da ressonância, podemos aumentar a velocidade no qual o campo de energia de nossos corpos e mentes vibra através de pensamentos de maior frequência e acessando os estados de consciência ainda mais elevados. E elevando a nossa consciência mais perto da fonte, nos tornamos. Viu que interessante, pessoal? Que lindo, maravilhoso. A questão da vibração permeia tudo no universo. Quando falamos universo, está aí na sua casa agora, no seu corpo, nos móveis que você está tocando. A gente falou, né, do átomo na aula passada, e agora a gente está vendo que tudo é energia, e agora a gente está vendo que essa energia propaga em ondas. E essa energia propagando em ondas é que faz as conexões. Essa energia, na sua forma mais pura, é a partir dela que surgem todos os elementos do universo, que surge a matéria. Mais para frente, a gente vai estudar com mais detalhe essa energia que se chama fluido universal. Quem está participando do nosso estudo de terça sabe muito bem do que eu estou falando. Então, essas ondas vibram. Eu vou explicar para vocês agora, deixa eu voltar com o slide aqui, essa questão, explicar como, o que significa frequência, né? O que significa frequência, o que significa vibração, onda, vamos lá. Vocês têm esse desenho aí na apostila de vocês. Vamos entender então, frequência. Estão vendo aí? Olha só no quadrinho de cima do lado direito, onde está escrito frequência baixa. O que acontece? Imagina que você está agora no lago. Vamos voltar para o lago, gente. Hoje nós vamos nadar até. Estamos no lago. E aí, de repente, começam a vir as ondas. Quando vem a onda, o que vai acontecer com você? A onda não sobe e desce? Não faz um movimento de subir e descer? Igual essa onda que você está vendo no slide aí. Olha aí na frequência baixa, tá vendo? Um movimento de subir e descer. Se você estiver na água com uma boia nos braços, ou uma boia, um colete, né? Você vai acompanhar o movimento da água, subindo e descendo. Quanto mais ondas tiverem, quanto mais rápidas forem as ondas, maior é a frequência delas. Ou seja, o que é frequência? Frequência é a velocidade da onda, tá? Se você pegar um tempo definido, se tem muita onda, você vai ter uma frequência alta, ou seja, balança mais. Se você tem uma frequência baixa, a onda vem lentamente, sobe e desce, certo? Então, quando a gente fala assim, frequências altas, é porque são mais ondas. Numa quantidade reduzida de tempo, a gente tem muitas ondas nessas vibrações dessas energias, certo? Quando eu tenho uma frequência baixa, é porque as ondas são lentas, devagar. Assim, num espaço de tempo tem poucas ondas, certo? Tudo no universo é energia, pensamento é energia, luz é energia, som energia, que se propaga tudo em ondas. O seu pensamento também propaga em ondas, porque o seu pensamento também é energia. E aí tem a ver com o quê? Com os sentimentos. Por isso, olha no slide. Sentimentos, viu quando ela falou lá no vídeo que as ondas, elas permeiam entre as células, dentro das moléculas e fora delas. Elas influenciam o nosso DNA, que é a formação do nosso corpo. O código genético, ou seja, a parte biológica que é responsável por desenvolver todo o nosso corpo e as nossas características, as ondas interferem no nosso DNA. Então, nós estamos interligados nessas ondas de energias. E o pensamento, ele se conecta a isso. Então, quando nós estamos sentindo, né? Igual lá, medo,
tristeza, desespero. Nós estamos com o pensamento e o sentimento, que está tudo interligado, em baixa frequência, ondas mais lentas, demora, aquele negócio fica ali, demora a passar. Quando você está com sentimentos mais, olha o nome que eu vou falar, elevados, você está numa frequência mais alta. Tudo bem, Grimária? Boa noite, fica com Deus, viu? A Grimária está dizendo que ela vai ter que sair. Mas nós já estamos chegando no fim também. Então, olha lá, quando eu estou com sentimentos mais elevados, por que mais elevado? Por que a gente fala elevado? Porque a frequência é maior, olha as ondas lá, ó. Olha as frequências altas, olha o tanto que é mais rápido, ó. O tanto de ondinha no mesmo, tá vendo? Aquele quadrinho é como se fosse o mesmo espaço de tempo. A frequência alta tem um monte de ondas. A frequência baixa tem 3 ondas passando ali. Entendeu? Então, quanto mais você tem sentimentos elevados, você vibra numa frequência. Por que você vibra? Movimento. Vibrar é o movimento. Por isso que é vibração. Você está lá na água, a água está mexendo, você está vibrando. Se eu estou fazendo isso com a mão, minha mão está vibrando, ó. Frequência alta na minha mão. Frequência baixa da minha mão. Minha mão vibrou em frequências diferentes. Então, quando você tem sentimentos elevados, você está emitindo padrões vibratórios em uma frequência alta. Agora, entendeu o que é padrão vibratório? Padrão vibratório é a medida das frequências das ondas que você emite. Como? Pelo pensamento e pelo sentimento. Se eu emito amor, gratidão, olha lá, minha frequência está, minha vibração está alta. Se eu emito tristeza, raiva, decepção, minha vibração está baixa. E aí eu vou me conectar. Eu vou me conectar com quem estiver na mesma faixa vibratória que eu, na mesma frequência que eu. Se eu estiver nervoso, com raiva, triste, com medo, desesperado, eu vou estar numa frequência, não vou? Eu vou me conectar com quem estiver naquela mesma frequência. E eu vou receber a energia e a onda vibratória daquela pessoa. E isso faz a gente entender isso aqui, ó. Lembra do rádio? Quando você quer sintonizar uma rádio diferente, você muda a frequência, não é? Eu estou lá no 94 MHz, que é a frequência de rádio. Eu estou escutando uma determinada estação. Eu quero escutar outra música, outra coisa. Eu vou mudar a frequência do rádio. Então, eu vou entrar na sintonia da frequência da outra estação de rádio. É exatamente assim que o nosso pensamento funciona. Tudo é sintonia. Qual a sua sintonia agora? Se você prestar atenção no que você está sentindo, são as conexões que você vai fazer, vão condizer com o que você sente. O tipo de pensamento que você tem determina a sua vibração e te conecta com os espíritos que estão naquela mesma faixa vibratória, igual no rádio. Igualzinho. Nós somos aparelhos de rádio ambulantes, na qual nós nos conectamos, sintonizamos com as frequências similares das pessoas que estão à nossa volta. E isso, pessoal, é em geral. É pessoa encarnada, pessoa desencarnada. Vou dar um exemplo. Já viu quando você está bem? Você está tranquilão. Você está tendo um dia normal. Aí você encontra com uma pessoa que está muito chateada, muito triste. Por exemplo, uma pessoa que acabou de perder um ente querido. Percebeu que muitas das vezes a gente se entristece com a pessoa? Só o fato de você chegar perto, conversar com a pessoa está triste, a gente também fica triste. Por quê? Porque a gente abaixa a nossa vibração e se conecta com ela. Uma coisa induz a outra.
Sendo que o ideal seria que você animasse a pessoa para que ela elevasse a vibração dela e se conectasse com você. Geralmente, a gente se deixa levar para as frequências mais baixas. Por quê? Por causa da nossa tendência moral. Aí entra de novo a palavrinha que a Adriana adora falar, que é a sintonia, que é a reforma íntima. Reforma íntima que eu quis dizer. Né? Então, por isso, pessoal, que a irradiação ajuda tanto. O que a irradiação faz com você? Faz você aumentar a sua vibração. Faz você trazer sentimentos de elevadas vibrações. E você vai elevar seu padrão vibratório e se conectar com os bons espíritos, os espíritos que estão nessa vibração. Tudo no universo é sintonia. Da mesma forma que é para cima, é para baixo. Já viu quando você começa a ter problema na sua vida, aí você começa a reclamar? Aquela famosa frase, desculpem aqui a expressão, tá? Mas eu preciso falar para vocês entenderem. Desgraça pouco é bobagem, já ouviu falar isso? Por que desgraça pouco é bobagem? Porque quando acontece algo que te decepciona, aí, olha lá, vou voltar no slide para você ver. Decepção é a mesma coisa dos de cima aí, ó. Medo, tristeza. Olha aí, esses aqui, ó. Medo, tristeza, desespero. Decepção tá ali, frequência baixa. Aí você começa a reclamar, e aí você baixa a sua vibração, se conecta com quem? Com os espíritos inferiores, com aqueles que querem te prejudicar mais ainda. Aí você começa a se conectar com energias de frequência baixa e começa a vir um problema atrás do outro. E é para isso que existe o quê? A irradiação, para você mudar a sua frequência vibratória, o seu padrão vibratório. Agora vocês sabem, entendem bem o que é essa expressão padrão vibratório. E aí a gente tem ali uma mensagem de André Luiz, que ele diz: imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar a nossa direção. Quanto mais você analisa o tipo de pensamento que você tem e começa a entender o nível do pensamento que você está tendo e nutrindo em você, você começa a entender por que você está se sentindo mal, por que você está se sentindo bem, por que de repente você começa até entrar num quadro de depressão. Você está nutrindo só coisa ruim? Você está ficando só assistindo notícia de coronavírus? Só noticiário falando de morte, de roubo, de político corrupto, de vírus, de mortes e mortes? Você está traindo só isso para sua vida. Já viu quando você olha para a pessoa está... Parece que a expressão dela transmite a energia dela. Ela é pura tristeza, pura frequência baixa. Porque ela só se conecta com isso. E é isso que o André Luiz está falando. E isso mostra que nós podemos mudar a nossa saúde mental, buscando nos conectar com coisas que vão nos trazer sensações melhores, vibrações mais altas, frequências mais altas. E, consequentemente, nos conectar a espíritos de elevada vibração, espíritos superiores. Tá? E aí, olha só. As emanações mentais que nós emitimos, nós emanamos e recebemos energias e pensamentos. E os pensamentos que nós vamos absorver, o que vai definir isso? A nossa frequência vibratória, nosso padrão vibratório é que define quais as energias nós vamos absorver através dos padrões vibratórios. Portanto, ficou numa bad, ficou triste, ficou chateado. Gente, nós somos seres humanos. Ficar triste, ficar chateado, faz parte da vida. Você perdeu um ente querido, ficar triste, faz parte, é natural.
E é até bom você ter aquele momento de luto para você pôr para fora a sua dor. Isso é bom para você pôr para fora. Não é ruim. Ruim é permanecer. Tá, você tem direito a ter um luto, um período de luto, mas é um período, ele tem que acabar. Tem que chegar num momento que tem que parar, você tem que mudar o ar, mudar a sua vibração. Porque senão você vai continuar conectado com as coisas negativas e sua vida vai descer ladeira abaixo. E se você é médium, meu amigo, prepare para sofrer. Se você é médium e fica com seu pensamento em baixas vibrações, sentimentos negativos, prepare-se para viver uma vida de tormentos e sofrimentos. Quer melhorar os sintomas que a mediunidade traz para você, vocês aí que são médiuns mais ostensivos, quer parar de sofrer com a mediunidade? Muda seus pensamentos. Busque conhecimento, busque sensações, sentimentos bons. Traga, alimente a sua mente com coisas boas, que você vai ver o quanto vai diminuir as sensações que você sente. Quando eu falo sensações desconfortáveis. Tem médico que sente dor física, e sente mesmo. Dores físicas, tá? Por quê? Porque a vibração dele está lá embaixo, ele está se conectando com vários espíritos inferiores que estão, martelando energias negativas dele. E ele está sendo um para-raio, está absorvendo tudo. Mente e corpo é um sistema só, mas para frente eu vou mostrar cientificamente isso para vocês. E aí o seu sistema nervoso capta essas vibrações e descarrega no seu corpo. Aí vem dor no estômago, dor na coluna, dor no pé, dor tudo quanto é lugar, dor de cabeça. Vai no médico, faz uma batelada de exame e no físico não tem nada. Pode falar, Hugo. Então, essa questão de permanecer nesse padrão vibratório negativo, eu acho que deve ser uma das piores coisas que existe, né? Não só para o médium, mas para todos, né? Agora, eu queria te perguntar o seguinte, digamos assim, no setting ali do sétimo do passe, por exemplo, dentro de um centro, pelo menos a gente percebe, né, que alguns médios, eles sentem fenômenos, têm percepções físicas, né? Às vezes eles sentem dor, eles sentem falta de ar, eles passam mal, eles precisam de um apoio, né? E essa questão temporária, ela vai até além, às vezes, de você estar... Não quer dizer porque ele está sentindo aquilo, se conectando, digamos assim, com o espírito que está num padrão ali não tão legal, não quer dizer que ele não esteja num padrão bom, mas que naquele momento, naquela condição, né, ele precisa, talvez pela conexão, né, pelo próprio conceito da mediunidade, de ser um intermediário, ele passaria por aquilo, mas isso ficaria ali, né? Isso mesmo, exatamente. O médium, ele está numa vibração alta, porque ele se concentrou, ele rezou, orou, se conectou com os benfeitores, os espíritos, os benfeitores responsáveis do trabalho ali numa sessão mediúnica. Mas aí acontece a conexão. Por quê? É o que você falou, naquele momento ele precisou se conectar àquele espírito de uma frequência mais baixa, a própria espiritualidade o conduziu a isso, conduziu o médium a isso, para ele baixar naquele momento a frequência dele, para que ele se conecte com aquele espírito que estava ali obsediando aquela pessoa. Para quê? Para trazer o espírito, para desconectar o espírito da pessoa que está sendo obsidiada. E aí o médium puxa, né? Eles têm um termo vulgar que o pessoal do centro fala, faz um puxado aqui. Não é puxado, é uma forma bem vulgar de falar. Por que que puxa? É porque o médium se conecta de uma forma muito forte ao espírito para desconectar ele da pessoa. Então, naquele momento, o médium baixa a frequência, conecta com o espírito, mas isso a própria mediunidade dele faz isso. E aí ele conecta, sente, o espírito vem, se manifesta, o médium sente as sensações do espírito ali, que podem ser desagradáveis, mas é o que você falou, é momentâneo. Ali o espírito recebeu ajuda, ele vai receber medicamento,
Aí ele vai ser conduzido, no momento que o espírito se desconecta do médium, o médium volta à vibração normal, e ali ele começa a se recuperar rapidamente. Ele só não vai se recuperar se ele continuar lembrando daquilo, fica deixando aquilo na mente dele, como se fosse uma cola, uma lembrança que pregasse na mente dele. E ele fica fixado naquilo, ele fica sentindo ainda, porque ele fica naquela vibração. Mas aí aí que está o desenvolvimento e a educação mediúnica. Porque a hora que passa o espírito, automaticamente o médium já busca elevar, já busca a oração, já busca se conectar com os mentores para sair daquilo e ele já se recupera rapidamente. Não deve ser à toa também que ele está num ambiente que está se trabalhando em rede, está se trabalhando em equipe, né? Quer dizer, tem toda uma preparação ali, tem toda uma energia, tem todo um amparo também, né? Não dá para se aventurar, penso eu, né? Não sei se eu estou falando besteira, mas é um trabalho que exige um suporte também. Tanto é que é feito dentro de um centro, num determinado momento, com determinados amparos, né? Num padrão já, digamos assim, controlado, né? Exatamente, perfeito, Hugo. É exatamente isso. O ambiente do trabalho tem que estar em alta vibração. Porque aí ele é como se ele ficasse pescando os médiums. Volta, agora volta. Porque, Wellington, eu já li em algum livro, eu não me lembro qual, mas há um bom tempo que havia, digamos assim, hordas de espíritos mais inferiores que atacavam, entre aspas, em bando, sabe? Eu até arrepio de falar isso, mas é porque isso me veio agora, né? Nessa leitura que eu fiz. Então, assim, era quase que uma estratégia militar que a espiritualidade, digamos assim, mais elevada, tinha que traçar uma estratégia que todo momento ali o bicho pegava, vinha, sei lá, 500, depois vinha 1000. Eu não me lembro que livro é esse, assim, realmente não me lembro. É um audiolivro que eu estava ouvindo há alguns anos. Então, assim, e ali eles paravam, eles às vezes saíam, não, vamos agora, e o outro falava, não, peraí, você não pode ir sozinho, calma, peraí. Né? E a gente pensa que isso às vezes é uma ficção, é uma historinha qualquer, e assim, trabalhando, ou te ouvindo nessa questão desse padrão, é algo sério mesmo. Né? Não dá para se aventurar, não pode ser irresponsável, tem que ter um suporte às vezes, porque a coisa é feia. A coisa é feia, né? Pelo que eu li, né? Eu não sei. É um livro espírita. Isso. E aí, uma sessão de desobsessão que tem ali 16 pessoas, 12 pessoas, né? Poucas dezenas de pessoas, tem multidões de espíritos para serem atendidos. Multidões. Esse é o termo que eles usam, multidões. Se você for na revista espírita, né, Adri? Na revista espírita, a gente tem uns casos lá de alguns espíritos falando sobre isso. Uma sessão que tem médios, 10 médios, tem multidões de espíritos ali para serem atendidos. Daí a importância... Gente, olha o tamanho da responsabilidade do médium e a importância do médium estudar, entender o que ele está fazendo. Por que tem médium que às vezes está no trabalho, passa mal e volta para casa, passa mal e continua passando mal? Porque ele não entende de padrão vibratório. Ele não conhece os recursos que ele pode usar para mudar o padrão vibratório dele, sair da sintonia daquele espírito. O médium não tem noção do que está acontecendo com ele. Está vendo o quanto é importante estudar, gente? Conhecimento é luz. Fala, Hugo. Não, eu apertei errado aqui, mas eu acho que isso é um teste contínuo da fé, né? O tempo todo, você está sendo testado, né? Porque você, às vezes é você com você mesmo, você não tem, às vezes você não está num momento ali que você não tem como, socorro, me ajuda aí. E aí você tem que... Tem hora que você precisa de ajuda, sim, por isso tem equipe, para ajudar uns aos outros. Tem hora que um dá uma caída, aí os outros vêm e ajudam. É isso mesmo, por isso a gente retorna à fala da Bárbara no início, ou ela falando lá, doida, depois no centro, a gente vê os médicos tudo falando isso, né, Wellington? Nossa, estou doida, eu preciso voltar no centro, preciso trabalhar, olha que é a palavra que eu estou usando, trabalhar, porque lá no centro, igual você falou, tem todo um aparato, há toda uma preparação para auxiliar os médios nesse trabalho.
desde a equipe de sustentação aqui do plano físico, a equipe de sustentação, de vigília, de um monte de coisas mesmo, porque são multidões de pessoas, uns querem invadir, outros querem tratamento na marra, outros querem bagunçar mesmo, acabar com o trabalho, e é muito perigoso isso. Então, os médicos sentem muita falta de ir no centro, quando fala, precisa ir no centro, estou carregado, não é mais do que sentir esse amparo aí, para poder realmente dar passagem, né? O nome certo é esse, não é? Então, é muito sério. O médium, ele precisa... Gente, se você conhece um lugar, um centro, se você sabe que naquele centro os médiuns não estudam, corre. Me desculpem que eu estou sendo meio radical aqui. Corre. Se você conhece um lugar que médium não estuda, corre. Porque isso que o Hugo falou é muito sério e é certo. O médium precisa ele estar o tempo todo trabalhando esse padrão vibratório. E para que ele consiga isso, além da fé, o conhecimento, as duas coisas vão andar juntos. Lembra quando a gente viu naquele vídeo na aula passada? Você vai tendo conhecimento, a ciência chega num ponto que ela não consegue mais. Dali para frente é fé, meu amigo. É colocar na mão de Deus. Então, com conhecimento já é uma tarefa desafiadora. Imagina sem. É um cego correndo no escuro, dando tiro para tudo quanto é lado. Entende? E o médium iniciante, mais ainda, precisa de muito estudo para ele entender aonde ele está, que mato que ele vai lenhar, aonde que ele vai entrar, o que ele vai fazer. O médium que se encontra desequilibrado, sofrendo conexões, né, interferências, e às vezes ele acaba recebendo interferência dos espíritos e tem reações mediúnicas, desconfortáveis, até mesmo sem ele querer. Como que ele vai conseguir controlar isso? Estudando, entendendo, compreendendo. Olha aí, imagina o médium não sabendo, não entendendo o padrão vibratório. Que desastre que pode ser para ele. Por isso que o padrão vibratório está uma das primeiras coisas que a gente está falando no curso. É a base. Gente, eu estou formando uma base para vocês. Eu estou começando a construir um alicerce para vocês entenderem como funciona todo o processo, para depois a gente começar a colocar os tijolinhos da mediunidade em cima. E eu tenho uma coisa para falar para vocês que eu vou falar muito na próxima aula. Eu e a Adri vamos falar muito sobre isso. Todos nós somos médiums, tá? É o que eu ia falar. Só para te contar, todos nós temos mediunidade. É óbvio que uns têm uma mediunidade muito mais aflorada, muito mais forte do que outros. Mas depois a gente fala sobre isso. Para a gente fechar, eu vou dar uma tarefinha para vocês. Já que a gente falou aqui de padrão vibratório, que tem tudo a ver com os sentimentos, o tipo de pensamento e sentimentos que a gente nutre em nós, vou dar essa tarefinha para vocês. Antes de dar a tarefa, eu vou explicar uma coisa. Vou voltar lá no slide para você entender. Deixa eu voltar lá no slide. Olha lá nesse slide aqui. Olha nesse slide. Peraí, deixa eu só apagar o que eu tinha rabiscado. Frequência baixa. Medo, tristeza, desespero. Tudo que refere a esses sentimentos desconfortáveis. Vamos falar aí, que não é certo falar isso, mas vamos falar para vocês entenderem. Sentimentos, entre aspas, ruins, são frequências baixas. Raiva, rancor, ódio. Ódio é baixíssimo. E tudo que são sentimentos elevados, sentimentos, entre aspas, bons, amor, gratidão, felicidade, satisfação, alegria, né? Tem frequência alta. E a palavrinha-chave... desculpa, eu mudei aqui sem querer. Deixa eu voltar aqui. Voltou. A palavrinha-chave que eu quero mostrar para vocês chama-se... Como é que chama, Adri? A palavrinha-chave? A chavinha? Gratidão. Gratidão. Essa é a chave, pessoal. Além da irradiação, a gratidão é uma das chaves para a gente mudar o nome. Que é uma ponte que vai fazer você sair do padrão vibratório ali baixinho e pular lá para cima, chama gratidão. Por isso que na irradiação
todas as vezes eu falo da gratidão. Às vezes eu falo de amor, de felicidade, mas a primeira que eu falo é gratidão. Se você aprender a trazer gratidão na sua vida, você não tem ideia do quanto a sua vida vai mudar. Isso aqui não é exagero da minha parte, tá? Beleza, Zé? Só pega aí, ó. Eu vou pular no grupo o que é a nossa atividade, tá? Só vou passar a atividade para a gente encerrar aqui. Gente, se você trabalhar mais a gratidão na sua vida, eu não estou exagerando, você vai mudar a sua vida. Da água para o vinho. Isso é sério. Isso eu já experimentei e eu já vivenciei isso. A Adri está aqui também. Os meninos que fazem o curso lá da primeira turma que estão assistindo conosco aqui, estão aqui para não deixar mentir. Se você trazer gratidão para a sua vida vai mudar. Eu vou pôr uns vídeos lá no grupo, assistam esses vídeos, não é bobeira, tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Eu ia passar aqui, mas não deu tempo. Assistam 2 vídeos que eu vou colocar lá no grupo falando da gratidão. E qual é, então, a atividade? Ó, você vai substituir cada reclamação sua pela gratidão. Como? Todas as vezes que vier um pensamento negativo ou uma reclamação, você vai tentar lembrar de agradecer por outra coisa. Você vai trocar a reclamação pela gratidão. Lógico, gente, que você não vai fazer assim, com a mão nas costas. Principalmente, gente, nosso maior vício é reclamar. Todo mundo tem esse vício. Então, fazer esse exercício não é tão simples, porém, como a bicicleta e a irradiação, é um exercício que você vai aprender. E qual é a tarefinha? Chama Diário da Gratidão. Todo dia de noite, acabou seu dia, você está mais tranquilo? Antes de dormir, antes de deitar, não faça isso sentado na cama ou deitado, não, você não vai fazer, você vai dormir, tá? O que você vai fazer? Você vai buscar no seu dia, pelo menos 3 motivos que você teve no dia para agradecer. Você vai passar um dia, mesmo que tenha tido um dia difícil, mas se você buscar, você vai achar 3 motivos para agradecer. Você vai anotar no seu caderno. Pega um caderninho, ou aí na apostila de vocês, e anota. Hoje, quais são os 3 motivos que eu tenho que agradecer? Eu tenho que agradecer por isso, eu tenho que agradecer porque eu recebi a visita da minha mãe, eu vi ela, matei saudade. Eu tenho que agradecer porque eu me alimentei bem. Você vai achar, vai vir. Só que não é só escrever o motivo, você vai escrever por quê. Quando você coloca o porquê, você reforça aquilo na sua vida. Então, todas as noites, você vai colocar aí 3 motivos para agradecer e o porquê. Você vai chegar no final da semana, você vai ver o tanto... No começo, você vai custar achar 1. No final da semana, você vai querer colocar uns 10, 20. Você vai começar a mudar essa chavinha aí na sua cabeça. Gente, faça. Faça, porque o resultado é fantástico. Faz toda a diferença. E aí, acabou de fazer o exercício, faz uma irradiação, você vai dormir lindo, tá? Façam isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar a gente lá no grupo ou no privado, que a gente vai explicando para vocês, tá? O exercício da gratidão vai mudar o seu padrão vibratório, vai mudar a sua vida. Isso eu te garanto. Mas tem que fazer. Se não fizer, não vai acontecer nada, tá? Alguma dúvida para a gente encerrar? Não? Dri, deixo para você fazer a nossa oração para a gente encerrar, então. Vamos fazer a prece de agradecimento da atividade de hoje. Agradecemos humildemente ao Senhor Jesus por tudo que recebemos, que os nossos corações possa ser grato e a nossa mente fique tranquila e em paz para poder aprender mais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, hoje, agora, amanhã e sempre que assim seja. Que Jesus abençoe a todos vocês. Gratidão. Muito obrigado a cada um de vocês. Prazer enorme estar aqui, foi bom demais. Parece que eu tô...